Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Alves. Hoje na nossa videoaula de orientação profissional nós vamos falar sobre uma curiosidade da internet. Está rolando um vídeo onde a paciente sangra abundantemente, de forma assim, aterrorizadora. E no texto diz que é porque ela tomou café. Então hoje nós vamos nos aprofundar, fazer algumas pesquisas para ver até onde nós podemos considerar o café como prejudicial no procedimento da micropigmentação. Bom, a primeira questão é se na micropigmentação de sobrancelhas, elas sangram. Então, sangram ou não sangram? Existem pessoas que dizem que sim, pessoas que dizem que não. Há quem digam que se sangram é porque estamos na camada correta, há quem diga que não. Mas de qualquer forma, para que a gente possa entrar nesse assunto, nós precisamos conversar sobre a nossa amiga pele, onde nós atuamos. A pele tem duas camadas muito importantes para nós, a epiderme e a derme. E a derme é dividida entre a camada dérmica papilar e camada dérmica reticular. Quando nós olhamos para a epiderme, que é essa região, nós não vamos encontrar a presença de veias, artérias e capilares sanguíneas, que são umas veinhas mais fininhas, que propiciona a troca de substâncias para que a camada basal possa fazer a sua fisiologia e gerar o processo de regeneração da epiderme, que é constante. Quando nós falamos dessas veias, nós precisamos entender algumas diferenças entre artérias, veias e capilares. Então, eu tenho as artérias, eu tenho as veias e tenho os capilares. Qual é a diferença? Basicamente, a diferença entre as artérias e as veias é que enquanto uma leva o sangue do coração para vários tecidos do corpo, a outra faz o sentido inverso. Ela leva o sangue dos tecidos do corpo para o coração. Possuem 3 camadas de espessura iguais. Já os capilares não, é o local onde ocorrem as trocas de substâncias e possui apenas um endotélio. É uma parede muito fininha que tem, onde eu tenho a troca de substâncias, diferente das artérias, diferente das veias. Então, quando eu realizo a micropigmentação, que sai aquele exudato que vem pelos capilares linfáticos, ou aquele sanguinho, significa que eu estou na derme. Outra coisa também, se eu gero um processo de cicatrização, eu só consigo fazer isso na derme. Então a micropigmentação, ela é dérmica, as tatuagens também, o que diferenciam é uma questão de profundidade. Então se eu estou numa camada superficial da derme, eu vou ter uma fisiologia de cicatrização um pouco diferente da camada profunda. Também muda na questão da sensibilidade. Eu vou ter uma sensibilidade muito maior conforme eu for mais profundo nessa derme. E outra coisa, a coagulação de quando nós realizamos a micropigmentação, aquele sangue, a duração daquele sangramento, são de capilares. Então é uma coisa que tem que ser ínfima, mas tecnicamente. Aí você pode me dizer assim, mas professor, as sobrancelhas sangram. Eu vou dizer para você, olha, nesse vídeo, que não é um vídeo publicitário, é um vídeo de procedimento, a gente vê que está saindo o exudato, a gente vê que está saindo o sangue, ok? Então, aparentemente normal, não é usado anestésico em nenhum dos protocolos. Eu pego um outro caso onde eu tenho um sangramento mais contundente. Então, você veja que eu tenho aqui a formação, mas já está acontecendo uma coagulação. A coagulação acontece instantaneamente, ela faz com que estanque esse sangramento, então para de sangrar e formam as casquinhas. Olha outra questão bem interessante aqui também. Outra que eu só iniciei o procedimento, olha, e ela tem um sangramento mais contundente. Mas se deixar, não é um sangramento que vai escorrer como nós vimos lá no vídeo. E eu tenho outros casos também. Olha essa, eu não vejo a presença de um sangramento aqui, tá vendo? E nem a presença de exudato. E todas foram micropigmentadas. E nesse caso aqui, conforme eu comecei também, olha, eu não vejo só hiperemia. Aí você fala, mas uma sentiu dor e a outra sentiu a ardência. Não, quando eu pergunto para elas, elas vão dizer que elas sentiram ardência. Então você me diz, sangra ou não sangra? Eu vou te dizer, depende. Fora a questão quando nós falamos de profundidade, que podem sangrar mais por eu romper uma artéria do que um capilar, tudo bem? Mas eu tenho outras coisas que interferem no sangrar ou não sangrar, e chama-se coagulopatias. As coagulopatias incluem distúrbios de coagulação
e hemorragia. Aqui no caso do vídeo que nós estamos vendo é a questão dos distúrbios de hemorragias. Qual que é a diferença? Então, na hemorragia, o sangue não coagula rápido o suficiente, resultando em um sangramento contínuo ou excessivo, que nós vimos lá naquele vídeo e não vimos nos vídeos de protocolo que eu mostrei. Então lá tem um sangramento excessivo. Já a coagulação não, ela tem uma coagulação muito rápida e ela pode até formar coágulos nas veias e artérias. Aí, nesse site de um Oncoguia, depois vocês clicando aqui, vocês vão direto para o site ou aqui na fonte, tem as doenças que podem causar distúrbios de hemorragia. Então, doenças hereditárias como hemofilia, deficiência na vitamina K, câncer no fígado, metástase, outras doenças hepáticas como hepatite ou cirrose hepática, o uso de antibióticos anticoagulantes a longo tempo, inibidores da angiogênese, nível baixo de plaquetas. Quantas doenças reduzem o nível de plaqueta das pessoas? A anemia, outras doenças não relacionadas ao câncer. Então existe uma série de doenças que eu preciso considerar antes de eu dizer que aquele sangramento aconteceu por conta do café. Nós precisaríamos naquele vídeo ver a ficha de anamnese da paciente para ver se ela toma medicação, se ela apresenta alguma doença que envolve a questão de coagulação e etc, etc. Aí eu fui mais a fundo. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal do Território, diz assim: café faz bem ou mal? Saiba quantas xícaras é possível tomar sem ter complicações, porque o consumo excessivo de café ele é contraindicado. Na composição diz que ele é praticamente livre de contraindicações quando consumidos em quantidade segura. Os benefícios demonstram que o café é capaz de proteger a saúde do coração e prevenir doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson. Foi uma médica lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP que disse isso. Quais são as contraindicações? Um estudo publicado diz, com mais de 17 mil pessoas, conduzidos pela Universidade do Sul da Austrália, apontou que as pessoas que tomaram mais de 6 xícaras de café por dia tiveram um aumento de 53% no risco de demência ou derrame. Então, o café ele tem uma contraindicação. Essa quantidade segura, conforme está lá nesse site, diz que um adulto de 70 quilos pode tomar até 4 xícaras. Uma criança até 2 anos, 1 xícara de café coado. E uma gestante, 200 miligramas, 2 xícaras. E as pessoas sensíveis à cafeína, de 100 a miligramas. Então, de meia xícara, no caso aqui uma, mas considere 2 xícaras que ela pode tomar. Então, aqui nesse estudo não diz que elas não devem tomar. Elas dizem que elas podem tomar uma quantidade que não vai causar nenhum malefício para ela. Aí eu fui num outro site, que vocês também podem pesquisar aqui, que fala como saber se você tem sensibilidade à cafeína. Então, as pessoas que tomam café e têm sensibilidade, elas vão ter palpitações, dor de cabeça, ansiedade, agitação, insônia, tremedeiras, irritabilidade e urgência para ir no banheiro, dar um piriri na pessoa. Mas aqui não diz que ela tem quadros de hemorragias, como sangramentos gengivais, etc, etc, fácil. A pessoa escova os dentes, passa o fio, sai aquele sangue na gengiva. Não diz isso aqui. Segui mais adiante, fui no Correio Brasiliense, então tem lá uma matéria: café melhora o fluxo sanguíneo e evita doenças cardiovasculares. Então foi feita uma pesquisa numa associação americana do coração com o objetivo de analisar se o consumo do café melhoraria o fluxo sanguíneo. Pegaram 27 voluntários e aí um método de uma ingestão de xícara de café. E melhorou significativamente o fluxo de sangue em uma hiperemia reativa pós-oclusiva no dedo. Então perceberam que ali teve um fluxo maior do sangue. Mas o próprio pesquisador disse que precisa realizar uma pesquisa em um número maior de participantes. Apenas 27 não são dados para que a gente possa considerar uma estatística aí com desvio padrão 3, etc, etc. Então outra coisa a considerar é que nós não podemos levar em consideração naquele vídeo que seja o café considerando uma pessoa. Nós precisaremos ter aí um estudo significativo para chegar nessa conclusão. Outra coisa, os hipertensos, eles podem tomar café? Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não há nenhuma evidência que mostre que o café faz mal para o coração, mas já se sabe que o seu consumo pode elevar a pressão arterial por mais de 3 horas. Entretanto, a cafeína pode ser consumida tranquilamente, desde que de maneira moderada, sem que a pessoa queira se matar com o café. Então, quais as nossas considerações finais?
A primeira que nós devemos fazer é que o texto que está nessa publicação é exatamente a tradução do que aparece no vídeo. Então alguém viu esse vídeo, achou esse vídeo bem interessante, ele é bem interessante, tá vendo? Então pegou a tradução e colocou aqui no texto. Então a pessoa não escreveu isso, ela apenas replicou, talvez porque tenha achado muito interessante, e realmente é um vídeo muito interessante. Outra questão, dá para morrer com café? Sim, dá para morrer com café. Esse médico Henri Coelho Filho, ele fez uma publicação que está em um dos links desse trabalho, que diz o seguinte: quando a ingestão é baixa, o café possui propriedades antioxidantes que atuam na preservação dos vasos sanguíneos, preserva os vasos sanguíneos, uma vez que inibe a ação nociva de radicais livres em relação às paredes das artérias. Então o café consumido nas doses de segurança, eles nunca vão prejudicar os meus capilares sanguíneos. Dessa forma, a ingestão moderada do café não provoca arritmia ventriculares. Quem disse isso foi o médico. Mas ele diz o seguinte, que se a pessoa tomar uma overdose, muito café, 1 litro de café, querer se matar tomando café, ela pode ter zumbido no ouvido, flashes de luz, dor de cabeça, agitação extrema, pode transpirar, começar a pingar água, dor abdominal, convulsões e insuficiência respiratória, e pode levar à morte, mas também não cita que ele pode ter um quadro hemorrágico severo a ponto de precisar de urgência médica. Outra coisa, na questão dos sintomas apontados pelas pessoas sensíveis à cafeína, não apontam indícios de distúrbios de hemorragias, estando mais relacionados à ansiedade. E realmente, quando a gente lê lá o texto, então, as pessoas que têm sensibilidade, tomam uma xícara de café, já sente palpitação, dor de cabeça, ansiedade, agitação, insônia, tremedeira, irritabilidade e o piriri do banheiro, então ela tem uma questão de uma sensibilidade, mas também não diz aqui, outra vez, que eu vou ter um quadro de hemorragia em alguma situação. E aí, aponta-se que os distúrbios de hemorragia são oriundos de muitas patologias que comprometem a estrutura das veias, artérias e capilares sanguíneos. É isso que faz com que a pessoa desencadeie um sangramento desse. Logo, o sangramento excessivo que se observa no vídeo pode ser uma questão de profundidade, ou então o uso de anestésicos. Então nós sabemos que a lidocaína é um vasodilatador, a epinefrina um vasoconstrictor, então se usa-se a lidocaína e a pessoa já tem uma predisposição, ela pode ter um sangramento um pouquinho maior por conta disso. E indícios de patologias que desencadeiam, isso que nós vimos que são muitas e foi pesquisado só uma parte. Se nós formos fazer uma pesquisa mais aprofundada, existem muitas doenças que vão reduzir a plaqueta, que podem aumentar o sangramento, enfim, etc, e coisa e tal. Então nós não podemos, apenas com esse vídeo, com essas informações que nós temos aqui, concordar que o café é o causador desse sangramento excessivo. Nós precisaríamos de mais informações, precisaremos de uma ficha de anamnese, precisaremos ver a quantidade de café que ela tomou, etc, etc e tal. Mas é um vídeo interessante. O que nós podemos considerar é que se ela tem uma doença pré-existente que afete a estrutura das veias, artérias e capilares sanguíneos da derme dela, por exemplo, tem pessoas que ficam com um leve trauma, um toque, uma pancada leve, ela já fica roxa e tudo mais, são indícios que romperam ali os capilares. Então, o que nós podemos considerar é que se a pessoa já tiver algo que favoreça isso, o café ele pode ser um estímulo, mas não que o café vai ser o causador disso, o responsável disso, a ponto de nós considerarmos o café como uma coisa proibitiva no procedimento da micropigmentação de sobrancelhas. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa nossa videoaula e eu fico aguardando você nas próximas. Muito obrigado!